Bom, um outro item de interesse quando se estuda números índices é a mudança de base. Então, vejamos, é muito simples de ser obtido. Aqui eu mostro para vocês de janeiro de 2009 a março de 2010, o IPCA, com base em janeiro de 2009. Se por alguma razão eu quiser transformar todas essas informações para a base março de 2010, o que eu devo fazer, na verdade, é pegar o índice que eu tenho no período atual dividido pelo período base. Então, por exemplo, aqui, o valor de 100 eu vou dividir por 90, vezes 100, 111,11. Depois, 82 dividido por 90 vezes 100, 91,11. Seguindo a mesma lógica, 78 dividido por 90 resulta 86,67. Ou seja, todos esses valores da primeira coluna, se eu dividir por 90 e multiplicar por 100, vou chegar nessa coluna que gera, na verdade, a mesma informação, só que a minha base agora passa a ser, como a gente está vendo aqui, o valor 100 em março de 2010. Para os números índices também há interesse no cálculo de deflacionamento. Como eu devo proceder? Há duas situações diferentes. Aquela situação em que o índice de inflação é apresentado já de forma acumulada, aí eu uso a seguinte fórmula: pego o valor nominal, divido pelo índice de inflação acumulado, vezes 100. No entanto, a maioria das situações reais, onde eu tenho interesse em calcular a deflação, a inflação é informada ano a ano ou mês a mês, ou seja, a cada novo período ela não está acumulada. Aí é essa segunda fórmula que eu devo utilizar. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui o gasto nominal com transportes de 2000 a 2005. E também tenho a informação do índice de inflação IPC anual, não acumulado, e na forma percentual. Então, o que eu pretendo aqui? Obter os gastos reais com transporte em relação ao ano 2000. Ou seja, eu devo descontar a inflação. Por exemplo, em 2001, eu devo descontar de 206 a parte relacionada aos 4% de aumento que houve devido à inflação geral de preços, pois assim eu vou saber realmente quanto eu tenho de aumento em 2001 com relação ao ano 2000 com transportes, desconsiderando a inflação. Já em 2005, quando eu olho o 360, ele é um aumento em relação ao 200, mas que levou em conta esse 4, esse 3,8, 1,5, ou seja, todo esse período de inflação. Então, como eu devo proceder nesse caso? Para deflacionar com relação ao ano 2000, eu vou utilizar esta fórmula que está aqui. Então, veja, primeiro passo que eu tenho a fazer. Como a inflação do ano 2000 em relação ao ano anterior, eu não vou utilizar essa informação e vou assumir a inflação como valor 1. Bom, a primeira coisa que eu devo fazer é usar uma medida auxiliar, que é o resultado da multiplicação das várias inflações. Então, para o ano de 2001 com relação a 2000, eu tive 4% de inflação. Isso corresponde a um índice de 1,04, ou seja, eu pego o valor de inflação de 2001, divido por 100 e somo 1. Então, eu chego a 1,04. Para o ano de 2002, eu pego o resultado anterior e ainda multiplico pela mesma lógica em relação ao 3,8, que é a inflação de 2002 com relação a 2001. Fazendo os cálculos, eu chego em 1,07952. Isso quer dizer o seguinte, que em 2002 eu tive uma inflação de 3,8 com relação a 2001. No entanto, de 2002 com relação a 2000, eu já tenho acumulado 7,95% de inflação. Se eu repetir esse procedimento, ou seja, se eu pegar o valor anterior, vezes o índice 1,5% de inflação, que é 2003 em relação a 2002, fazendo os cálculos, eu chego em
1,09571, ou seja, de 2003 com relação ao ano 2000, eu tenho acumulado 9,5% de inflação. Novamente agora para 2004, pego o resultado anterior, multiplico pelo índice de inflação sobre 100 mais 1, chego no valor 1,13516, ou seja, 13,5% a inflação acumulada de 2004 em relação a 2000. E por último, o resultado anterior, multiplicando pela inflação de 2005 em relação a 2004 sobre 100 mais 1, eu chego em 1,18 aproximadamente. Ou seja, 18,17% de aumento é a inflação acumulada de 2005 em relação a 2000. Então, o que eu fiz aqui, na verdade, foi obter, para a parte de baixo desta fórmula, todos os resultados da inflação acumulada para o período de 2000 a 2005. O que falta agora é, para cada ano que me interessar, fazer a divisão do valor nominal pelo respectivo valor de inflação acumulado, ou seja, o resultado desse produtório. Então, veja como fica. Fazendo 216 dividido por 1,04, eu chego em 207,7. Ou seja, esse é o gasto real com transportes, já descontando, pois ele já desconta a inflação de 4% do período. Então, quer dizer que eu tive realmente um aumento de 200 para 207,7 de transporte. Esse é o aumento de transporte já desconsiderando a inflação. Olhando para 2005, eu tinha como gasto nominal R$ 360. A inflação acumulada no período em relação a 2000 foi de 18,17%. Então, se eu dividir 360 por 1,1817, eu fico com o valor 304,6. Ou seja, o aumento real de 2005 com relação a 2000 é que em 2000 eu tinha R$ 200 e em 2005 passa para 304,6, pois esse valor, que antes eu considerava 360, descontando a inflação do período, fica em 304,6. Então, esse é o gasto real com transportes em 2005 comparado com o ano de 2000. É isso aí. Até a próxima aula.